Olá, gente, tudo bem? Né? Como prometi, então vai seguir um vídeo de revisão, né, pelo YouTube, meu canal aqui, para vocês, para pegar os slides essenciais da disciplina, tá bom? A qualidade do vídeo é complicada porque a gente precisa ter uma série de aparelhos que no momento está difícil para adquirir. Então eu peço a paciência de vocês aí. Vou falar de uma maneira tranquila, vou falar de uma maneira simples e objetiva, como for, né? Como eu fui fazendo nos slides, tá? Para ficar bem. A dinâmica ficar gostosa, ficar boa, tá bom? Então nós vamos aí passar, né? Um pouco de eu falando e o dos slides, tá? Os slides vocês têm aí já no, no material de vocês. Depois eu posso enviar também para vocês, aí não tem problema não, ok? Então vamos lá, né? O slide número 1, que é o slide do nosso desenvolvimento encefálico, tá? Aqui, ó. Ok? Deixa eu ver um ângulo melhor para colocar isso aqui para vocês. Tá bom assim? Acho que é bem melhor, né? Esse é um slide do nosso professor lá do Mackenzie, José Solomon Schwartzman, em que eu falei para vocês do desenvolvimento encefálico, né? Dos 28 dias, a partir do quarto mês, começa a se formar, né, o principal equipamento, sistema nervoso central e periférico, e vai chegando no nono mês, já com muita coisa entendida, sentida pela criança que está ali, né, com a mãe, tá? Qual que é o propósito disso? Esse slide. Primeiro, os 4 primeiros meses são essenciais para a formação inicial do nosso equipamento cerebral, que vai nos acompanhar, né, aí a vida toda, tá? E até o nono mês eu estou aprendendo coisas da barriga da minha mãe, sentindo, procurando me relacionar com as coisas que eu sinto, ok? Ou seja, já podemos falar hoje em educação, né, dentro da barriga da mãe, intrauterina ou na própria educação gestacional, que vai considerar a mãe e tudo aí, tá? Tudo bem? Ó, acho que começa a melhorar assim, né? O próximo slide é o slide que fala como, né, o nosso cérebro funciona. Então aí você tem um consumo de energia de 500 calorias por dia, de tudo que a gente come, 500 calorias vão para o cérebro, ou seja, ele não trabalha à toa, tá? O nosso consumo de oxigênio é 1/5 do que eu respiro, né? Do oxigênio vai para o cérebro. Então as fontes de energia do cérebro para ele funcionar, os neurônios, as células todas, né? É oxigênio e carboidrato, glicose, tá? Glicose e oxigênio. E todo o sangue que o meu coração manda para o corpo, 20% tem que chegar aqui no cérebro, tá? Outro slide muito importante na nossa disciplina, né, na parte inicial, é como as máquinas estão vendo o funcionamento cerebral hoje, tá? Essas imagens funcionais, né, por PET scan, mostra o processo mental que acontece, né? Que área do cérebro está sendo utilizada quando a pessoa ouve, quando ela vê, né, palavras, quando ela fala palavras e quando ela pensa sobre palavras. Então, olha, quando ela ouve, o lobo temporal, né? Quando ela vê, o lobo occipital mais ativado, lembra que as cores mais fortes são as cores mais ativadas. Quando ela fala, a parte motora aqui no lobo frontal, né? A parte motora é mais ativada, a parte finalzinha aqui do lobo frontal. E quando ela pensa sobre todo o lobo frontal e outras áreas que envolvem aí memórias, né, visuais, auditivas, olfatórias, dos sentidos. Por isso que é importante no processo de educação, né, via neurociência, eu oferecer estímulos para
ter práticas de ouvir, de ver, de falar e também de reflexão, de pensar sobre essas palavras, tá? Essa aqui é a prática principal. Por isso que a gente fala no começo das aulas para vocês, né? Nós somos feitos para sentir, para processar, fazer a cognição e depois para expressar. Mesmo quando eu não quero me movimentar, eu estou expressando alguma coisa. E isso é muito importante, tá? Sentir, estratégias, né, pedagógicas, educacionais para que eu sinta, para que eu faça a cognição e para que eu expresse. Esses três apoios são muito importantes, né? Os 3 pontos. Aqui, né, eu tenho as estruturas do sistema límbico, que eu vou ter, na verdade, a questão aqui, né, dos órgãos que vão traduzir as emoções para mim, então medo, raiva, alegria, tristeza, né, são essas estruturas. Então eu tenho o tálamo, embaixo o hipotálamo, né? Aí eu tenho a amígdala, o hipocampo, lembrando que as amígdalas são as bolinhas vermelhas aqui, tá? Eu vou ter o hipocampo, eu vou ter cerebelo, vou ter o córtex pré-frontal. Todas essas estruturas vão traduzir exatamente as emoções para mim. Esse processo deve iniciar na infância e deve estar relacionado aí com todo o desenvolvimento, né, nosso. Lembrando que nós temos a teoria lá do cérebro triuno, que eu falei para vocês do biólogo Paul MacLean, né, que o tronco encefálico, chamado de cérebro retilíneo, aqui, que é onde, né, a gente tem a noção de sobrevivência, ou seja, comer, respirar, defender território, reproduzir, né? Depois eu subo para essa área do sistema límbico, onde eu tenho o cérebro, vamos chamar emocional, onde eu entendo as emoções, né, e aprendo a conviver com elas. E depois a parte mais nobre do córtex, principalmente do córtex frontal, que é chamado de neocórtex, que é aqui onde estão raciocínio, reflexão, análise, os pensamentos mais elaborados, tá? Então hoje nós temos pessoas, infelizmente, vivendo só aqui, na parte retilínea, para sobreviver. Temos grupos, né, de pessoas que já têm noção das emoções e procuram entender e aprender com elas. E poucas pessoas, né, tomara que aumente muito, pessoas que querem o quê? Maiores reflexões, análises, né, sobre o fato da vida, os fatos da vida que acontecem, que vão ocorrendo, tá? Todo esse sistema nervoso, ele é dividido em partes. Então eu tenho, né, aqui a divisão esquemática do sistema nervoso. Eu tenho o nervoso central, que vai caminhar, né, para cérebro, cerebelo, tronco encefálico, e o periférico, que vai caminhar para nervos espinhais, que é dividido, né, em sistema nervoso autônomo e somático, né? Tá aqui, ó. E tem o simpático, o parasimpático, que vão cuidar da minha vida interior, tá? Dos órgãos, das estruturas viscerais, tal. E o sistema nervoso central como se fosse, né, o processador de um computador que vai fazer toda a leitura do que ocorre e do que acontece comigo. Para isso, o meu corpo, ele é equipado, aqui ó, que é mais fácil, ele é equipado, né, com o sistema nervoso central, que é tudo que eu tenho na cabeça, encéfalo, cérebro, cerebelo, tudo isso aqui, junto com a coluna vertebral, a medula, tá? Então, medula e cérebro, cerebelo, tronco encefálico, tudo isso compõe o encéfalo. O que sai daqui são os nervos que saem para o crânio, chamados nervos cranianos, e os nervos que vão sair da espinha, nervos espinhais, que vão conectar todo o meu corpo, toda a periferia, com a parte central para saber. Então, o meu cérebro está a todo instante sentindo o que está acontecendo dentro e fora de mim, porque os nervos vão, né, conectar tudo que ocorre dentro e fora de mim, na medula, e vão levar as informações para o cérebro.
E essas informações é que vão fazer com que eu sinta calor, frio, sede, fome, mexo para aquilo, não mexo, depende da situação. Tá? Além disso, né, eu vou ter o nosso cérebro, a parte externa dele superficial, chamado córtex. Né? Então eu vou ter o córtex e vou ter as funções do córtex. Tá? A primeira função de todo o córtex é o pensamento, que é o pensamento analítico, reflexivo, né? A reflexão que não busca o extremismo, e sim o equilíbrio para quem desenvolve. Né? O movimento voluntário, ou seja, como eu expresso de acordo com o que eu pensei, com o que eu senti. O desenvolvimento da linguagem, da parte comunicativa, da fala, da comunicação, entre coisas que são apresentadas a mim, como, por exemplo, leituras, sala de aula, né? E da minha comunicação com os outros. O julgamento, no que se refere a processos de comparação, comparativos, é feito também no córtex, e a percepção do aqui e agora, né? A percepção real do que está ocorrendo, é feita também tudo aqui. Então nós somos feitos para pensar, analisar, expressar, comunicar, comparar e estar no aqui e agora, captando tudo que o momento do aqui e agora nos oferece. Tá? O cérebro, junto com o cerebelo, fazem a administração, fazem a administração de uma coisa chamada tônus muscular. Então os nossos músculos sempre estão no estado que ficam preparados para responder momentaneamente ao que ocorre. Esse estado de tensão, né, que o músculo tem é chamado de tônus. Ele é regulado pelo cérebro, pelos nervos que descem, né, e vão para todos os músculos. Então o que acontece, né? Quando eu tenho um nervo que estimula o músculo, ele é cortado, ele é perdido, o músculo perde a conexão com o cérebro, com a parte motora e tal. E aí esse músculo não consegue se conectar, nervo e músculo, e ele se torna flácido. Tá? Qual que é o problema disso? O problema, que é a solução, é que estados de tensão emocionais podem aumentar o tônus muscular, causando a sensação física de tensão muscular. Ou seja, eu tenho estados emocionais como raiva, medo, estresse, que vão ser levados ao meu corpo, à parte muscular. E aqui está, por exemplo, uma das justificativas das doenças psicossomáticas. Por quê? Porque cada músculo do meu corpo, cada órgão do meu corpo está conectada nos nervos, na medula, que vem para onde? Para o cérebro. E vindo aqui para o cérebro, né, que acontece? Tudo que ocorre é entendido. Então, a cada emoção que eu tenho aqui, raiva, medo, estresse, essa emoção libera substâncias, né, chamados neurotransmissores, hormônios, e isso vai para onde? Para o corpo todo. Por isso que uma pessoa que está constantemente com raiva vai sofrer bastante com essa raiva. Vai levar raiva para o corpo todo. Vai levar um desgaste, né, por causa dessas substâncias de raiva para o corpo todo. Tá? E aqui a gente faz a ponte da parte física para a parte, né, do chamado mental, ou das teorias aí, né, no caso freudianas, que vão falar da mente humana. Então eu tenho, né, uma parte inconsciente, pré-consciente e consciente. Então é quando eu vejo um iceberg, quando eu vejo só a ponta dele, eu vejo a parte mental consciente, que é o meu eu do aqui e agora, o que eu acho disso, daquilo, né, etc. Quando eu começo a me aprofundar em memórias, lembranças mais remotas, antigas, eu entro no pré-consciente. Então a gente até falou na aula do exemplo do primeiro dia de aula, né, que você teve. Você começa a se lembrar, e esse primeiro dia de aula começa a te levar a emoções que estão muitas vezes escondidas, envolvidas por medos, desejos, repressões, recalques, né, que são os conteúdos do meu inconsciente, que é o fundo do iceberg, que é exatamente o que nós somos. Tá?
O que Freud vai relatar é que tudo que eu tenho no inconsciente tende a se tornar consciente com o passar da vida, com os acontecimentos. Tá? Como é que eu sei, né, que eu tenho essa passagem? Por duas coisas, por atos falhos e por sonhos. E Freud também descobre que a pessoa falando por si mesma, associação livre, que ele chama, né, ele descobre que eu tenho uma saída desses conteúdos inconscientes para o meu consciente do dia a dia. Só que, antes disso, Freud vai descobrir também que aqui no meu inconsciente e pré-consciente estão outros três atores, três conteúdos que são chamados por ele de id, ego e superego. O id, o polo das pulsões, dos desejos, é aquele quero constante, tá? É livre de moral, ele é amoral, né? Que eu falei para vocês. Eu tenho o superego, que é o polo sensor, que é o polo que vai dizer não posso desejar tudo, querer da maneira que eu quero. Tenho regras sociais que eu vivo. Essas regras podem estar bem colocadas ou não. E aí isso forma um conflito inicial, né, entre o nosso quero, o id, e o nosso não pode, não deve, que seria o superego, né? Quem fica no meio? O ego, que vai transitar por aqui. E o ego ele vai dizer, tentar solucionar esse conflito entre id e superego. Tá? O que acontece? Quando não consegue, eu tenho uma base chamada, né, de estrutura neurótica, que é a estrutura relacionada aos meus conflitos internos. Conflito de quem? Id, ego, superego. Né? O neurótico é, a princípio, a pessoa que tem seus conflitos íntimos, internos, de estado mais leve, moderado ou grave, mas ela sabe quem ela sabe de onde ela mora, ela tem o pé no chão. Tá? O problema é quando eu entro na estrutura psicótica, que esses conflitos podem aumentar tanto ou por outros fatores, né? E eu perco a conexão com agora, eu perco a minha personalidade. Tá? E aí está o problema. Por quê? A psicose é chamada loucura, porque eu vou ter a presença de dois fatores que me tiram o pé da realidade. São os delírios e as alucinações. Os delírios, os sentimentos de perseguição, por exemplo, tudo me persegue e não há uma relação com a verdade. E alucinações, que são as alterações dos sentidos. Essas alterações dos sentidos podem ser visuais, auditivas, olfativas, táteis, né? Portadores, por exemplo, de esquizofrenia vão ter delírios e ou alucinações, né? Pode ser um, outro ou os dois juntos, tá? E aí você tem o quê? O estado antigamente chamada loucura, tá? Que é o estado de complicação enorme. Então aqui na neurose eu tenho conflito interno, mas a terapia, algum medicamento, a própria atividade da fé, do trabalho, meditação, várias coisas ajudam a melhorar esse equilíbrio interior. Na psicose, não. Eu estou em surto, em estado psicótico, é caso de imobilizar, às vezes, isolar. A pessoa ela não tem noção de quem ela é. Ela está alucinando, tendo delírios. Então, aqui é caso de isolamento. Até que ela vá melhorando e volte para uma estrutura neurótica, onde ela possa se tratar, se beneficiar. O problema é que tem um terceiro grupo, os chamados psicopatas, né, que a gente viu, que são aquelas pessoas que têm um déficit social gravíssimo, são frias, são manipuladoras, não respeitam regras, desrespeitam, né? Pessoas falsas, mentirosas, e que têm prazer no sofrimento do outro, né? Aqui está a questão do prazer no sofrimento do outro. E qual que é o problema do psicopata? Ele não tem tratamento que reverta esse quadro ainda total, é muito difícil. Então qual que é o problema aqui? Não tem como tratar. Alguns pesquisadores vão descrever, né, uma escala que começa na infância com o transtorno opositor desafiador, depois os comportamentos de bullying, depois passa para o transtorno antissocial na adolescência e depois dos seus 17, 18 anos
já pode falar em pessoas com psicopatia. Então, nós temos que conhecer para entender, aprender e, no caso de uma convivência, saber as melhores atitudes a serem tomadas. Daqui, dessa base de saúde mental dentro da disciplina, né, de neurociência, vocês percebem o quanto é importante, primeiro, o profissional da educação saber um pouco de saúde mental, porque alunos, pais de alunos, colegas de trabalho, os próprios familiares do professor, todos estão envolvidos nessas questões, né? Esperamos que as mais leves, né, gente? Mas todos estão envolvidos. E aí? E aí que, quando eu conheço, eu aprendo a lidar melhor. E aqui é outra questão, né? Um profissional da área da psicologia ou da psicanálise envolvidos na educação. Por quê? Para auxiliar melhor o professor. Para como lidar com aluno ou famílias, né, neuróticas, ou até com surtos psicóticos. Num quadro psicótico já há um isolamento, então não tem nem como conviver direto, mas surtos podem ocorrer, infelizmente ocorrem, e até mesmo quadros psicopatas, onde você tem problemas, conforme até notícias que a gente vê na TV e todas essas questões, ok? Passamos depois, né, para a hipófise, tá? A hipófise ela é, né, dividida em 3 partes, fica atrás do olho e do nariz, no meio do cérebro, tá? Aqui, ó, acho que melhora, né? É anterior, posterior, intermediária. O lobo anterior é a adenohipófise, como se fosse um grãozinho de feijão, dividido em 2 partes. E a parte posterior, a neurohipófise. Aqui são dados os estímulos iniciais para a produção de um monte de hormônios no corpo, tá? Então eu tenho o hormônio do crescimento, eu tenho o hormônio do equilíbrio hídrico, do hormônio da produção de leite na gestação, do desenvolvimento sexual, né? É só vocês acompanharem nos outros slides. Qual que é a questão da hipófise? Ela está ligada com a área superior chamada hipotálamo. Ou seja, hipotálamo e hipófise são estruturas essenciais para percepção das emoções, liberação de neurotransmissores e hormônios no meu corpo, conforme as emoções que eu estou sentindo, e administração da minha vida interior. Tá? Se eu sentir raiva, a raiva tem que passar por aqui, ser liberado o neurotransmissor, e meu corpo precisa saber o que é raiva. Bem como medo, alegria, tristeza, o prazer, tudo. Então, é de fundamental importância que essas estruturas estejam trabalhando bem, tá? Porque a pessoa aí pode desenvolver doenças que o comportamento em sala de aula pode ser observado como, por exemplo, muito desligado, apático, ou muito impulsivo, agressivo, mas às vezes a hipófise e hipotálamo não estão trabalhando bem. Por isso é importante passar sempre em médico, fazer exames, no caso de sangue, ver a dosagem de hormônios, ou até mesmo ressonância ou tomografia. O médico, no caso das crianças, o pediatra, né, vai poder analisar. Porque às vezes o problema não é comportamental, como um quadro aí de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O problema é neurológico aqui, ó, nessas estruturas. E aí toma o remédio, faz o tratamento, melhora aqui e melhora o resto. Então, um detalhe importante, né? E aí eu tenho toda a rede que a hipófise comanda, junto com o hipotálamo, né? Eu tenho as tireoides, no pescoço, o timo, que no osso externo do peito, muito presente nas crianças, as suprarrenais, em cima dos rins, que com estímulo da hipófise vão liberar adrenalina, e eu tenho os ovários, né, nas mulheres, os testículos nos homens, os hormônios sexuais, e eu vou ter no pâncreas também as ilhotas de Langerhans ligadas à produção de insulina e outros hormônios que auxiliam o metabolismo dos alimentos, da digestão. Então nós somos uma grande rede, né, de glândulas que produzem, né, hormônios com o estímulo da hipófise e com a administração dela, tá? Ou seja, tudo que acontece comigo que eu sinto é revertido, transformado em substâncias chamadas, né, hormônios que vão percorrer o meu corpo, para que eu saiba o que eu estou sentindo e reaja de acordo com o que eu estou sentindo, tá?
Para que isso ocorra, dentro do meu cérebro eu tenho que ter de 80 a 100 bilhões dessas, né, célulazinhas chamadas neurônios. Alguns autores falam em 86 bilhões, outros falam em 100 bilhões ainda, por isso que a gente coloca assim. E todo neurônio é responsável por fazer até 1000 conexões ao mesmo tempo, chamadas de sinapses, né, as conexões. O neurônio capta o estímulo pelos dendritos, o estímulo passa pelo núcleo da célula, o núcleo da célula transmite para o corpo dele o axônio, onde tem, né, uma proteína chamada bainha de mielina, que protege o axônio, como se fosse a capa de um fio, para o estímulo que saiu daqui chegar até a parte final, né, dos botões terminais do axônio, para passar para lá. Ou seja, o neurônio sempre trabalha assim, captando, entendendo o que ele captou, transmitindo, fazendo comunicações com outros neurônios chamadas sinapses. Tá? No momento da sinapse, de um neurônio para outro, eu tenho a passagem de substâncias de acordo com o que está acontecendo, na parte emocional, no que a pessoa está sentindo, pelos 5 sentidos. No exemplo aqui eu tenho a serotonina. Né? Então está acontecendo alguma coisa com a pessoa que precisa passar serotonina de um neurônio para o outro. Esse espaço é chamado, né, de um neurônio ou outro de fenda sináptica. Então aqui eu tenho, né, os botões terminais, o final do neurônio, e aqui eu tenho o dendrito do outro, embaixo. E aqui é feita a comunicação, a sinapse. Tá? Essas sinapses captam, né, as substâncias necessárias, as que não são mais necessárias são eliminadas. Tá? Ou seja, nós somos relógios muito bem sincronizados para passar de um neurônio para o outro substâncias chamadas neurotransmissores para que eles entendam o que está acontecendo e eu perceba, né, isso daí. Tá? Um exemplo aí que a gente tem, até aqui do site, né, do Neurociência e Benefício da Educação, alguns neurotransmissores liberados em exercício físico, né? Então, serotonina controla a liberação de outros hormônios, né? Atua na regulação do sono, do apetite, o glutamato, o GABA, a norepinefrina, a dopamina. Então, cada neurotransmissor tem, né, vários neurotransmissores e cada um deles tem ações específicas. Por exemplo, a dopamina, né? Tem ação no controle do movimento, da atenção, do aprendizado, da cognição, da motivação. Então, olha como dopamina é importante para a gente. Tá? Então, esses neurotransmissores são substâncias, né, sintetizadas nos neurônios e ao mesmo tempo são transmitidas pelas sinapses entre eles e vão me dar o entendimento dessas questões todas, né, do que sentir, do que fazer. Eu tenho, além de tudo isso, as estruturas cerebrais que a gente viu, né, envolvidas no mecanismo de memória. Então eu tenho lá o hipocampo, tá, junto com o corpos mamelares e com núcleos do tálamo que a gente viu na aula de sistema límbico, né, forma a gravação do conjunto, né, de memória a longo prazo. Tá? Essa formação, né, que tem o hipocampo e as outras estruturas límbicas é que vão transferir a memória de coisas que eu estou acabando de visualizar, aprender aqui, né, curto prazo, para uma memória de longo prazo. Tá? Ou seja, é exatamente na área límbica que eu faço a fixação do curto para longo. E depois essas memórias vão se espalhar no sentido de cada uma na sua área respectiva, né, principalmente de longo prazo, para serem lembradas. Tá? Por isso que o processo educacional precisa dar tempo para que esse mecanismo capte a curto prazo e depois vá transferindo a longo prazo. Então, atividades de repetição, atividades de construção de projetos, atividades que requeram atenções diferentes dos alunos facilitam isso. O aluno geralmente tende a aprender a atividade que tem um significado afetivo, uma vinculação afetiva no mundo dele. E aprender somente por aprender eu posso até guardar, mas depois a longo prazo se perde.
Então, quanto mais significado tem um conteúdo, mais fácil a fixação nessas estruturas do aprendizado, tanto de curto para depois longo prazo, né? Essa afirmativa ela é verdadeira, né? Até coloquei na aula para vocês. Pessoas que tiveram a remoção do hipocampo e tal, têm prejuízo na memória de curto e longo prazo. O exemplo é o nosso filme lá, querido, né? Do Como Se Fosse a Primeira Vez, do Adam Sandler e da Drew Barrymore, em que ela perde, né? No acidente que o pai bate o carro, ela perde uma parte lá do hipocampo. Tem até uma cena no filme que o médico, é o Dan Aykroyd, que a interpreta fala, mostra uma tomografia que ela, ó, o hipocampo ainda não conseguiu se regenerar, nada, tal. Então ela tem aquela, né, aquele quadro que ela se lembra da vida que ela tem, mas a cada 24 horas ela perde a memória do que ela viveu recente. Então é um quadro bem interessante que exemplifica isso que a gente falou, né? O tálamo tem uma responsabilidade muito grande nesse processo de gravar, né, armazenar, codificar a memória, né, de longo prazo. Então ele codifica, armazena e dá acesso consciente, ou seja, de acordo com a minha vontade, né, dirigindo a atenção da gente para essa informação. Tá? Aqui mais uma vez o sistema límbico, as estruturas, então tálamo, hipotálamo, córtex pré-frontal, cerebelo, amígdala, hipocampo, as principais, que vão trabalhar, né, nesse setor de memória. Uma criança, por exemplo, que nasce com microcefalia, ela tem um cérebro, né, um encéfalo diminuído, essas estruturas também podem estar alteradas, então ela vai ter problema para tudo isso. Por isso que o exame médico é muito importante. O lobo frontal, as funções mais importantes do lobo frontal, que a gente viu, né, em aula. Comando motor primário, desde a mão até os ombros, o tronco. Funções cognitivas e emotivas, porque ele faz parte, né, do sistema límbico. Programa preparação dos movimentos, controle da postura como um todo. Controle do olhar conjugado, movimento conjugado do olhar. Processamento do olfato também. E a área de Broca, que é a área do lobo frontal esquerda, que é a área de linguagem, né, de fala, articulação da fala. E aí eu tenho as questões voltadas à plasticidade, né? Existem aí 3 tipos de plasticidade, né, durante o desenvolvimento normal do cérebro, que é uma, ou seja, normalmente eu estou aprendendo e desenvolvendo. A outra plasticidade, onde eu tenho resposta a uma experiência, então eu não sei de algo, aprendo, passo por uma nova experiência, faço plasticidade. Então o circuito neuronal que antes não estava conectado se conecta com outro, de acordo com isso. E a plasticidade relacionada a uma lesão, né? Então a pessoa teve, por exemplo, um AVC, um derrame, né? E aí ela perde uma área e aí ela vai fazer as terapias todas que vão ser estímulos para buscar outras áreas, reorganizando o sistema nervoso central ou periférico. E isso acontece a vida toda, dependendo dos estímulos e tal. Tá? Sobre os hemisférios, é bom lembrar, né? O direito e o esquerdo. É bom lembrar vocês que eu tenho algumas diferenças. Por exemplo, o direito, ele detecta melhor relações espaciais, principalmente as quantificáveis, e o esquerdo, né, ele também interpreta, mas a questão qualitativa, né, tanto nas relações espaciais, no reconhecimento de faces também. O hemisfério direito produz movimentos mais precisos da mão esquerda e da perna, por isso que a maioria das pessoas são destras, enquanto o hemisfério esquerdo produz movimentos, né, o direito produz movimentos da mão e da perna esquerda. Tá? E aí, então, gente, voltada às funções, né, de aprendizado, as 2 áreas essenciais aqui, né? A área de Broca, no lobo frontal à esquerda, essa região, que é a articulação da fala, e a área de Wernicke, que é a área, né, da identificação das palavras, no lobo temporal, na parte superior aqui, superficial, logo em cima do ouvido, né? Aqui eu identifico palavras e aqui eu articulo a fala. Então eu preciso dessas 2 áreas para desenvolver linguagem, entendimento de textos, escrita, né, leitura, essas 2 áreas devem trabalhar. Logo, né, as 2 áreas trabalham, precisam estar conectadas
E essa conexão via neuronal, né, sinapse de neurônios, passa pelo córtex motor e sensorial, aqui no final do lobo frontal, antes do parietal. E aqui estão conectadas, ó. Por quê? Eu preciso identificar a palavra. Identifiquei, área sensorial. Sensorial, eu vou ter que falar, área de Broca. Vem para a parte motora, manda mexer os músculos, né, da boca, da garganta, da fala, para executar o movimento necessário para falar a palavra, tá? Então aqui eu vou encerrando com vocês aí rapidamente, né? Deixo os contatos todos, como vocês já sabem. Agradeço muito a atenção que vocês tiveram. Continuo à disposição de vocês, se Deus quiser, né? Esse momento ele vai ser breve e a gente deve retornar logo para uma aula presencial, de revisão até especial, como, né, eu quero ver se consigo aí com vocês, tá bom? Esse vídeo é para acesso da turma, né, de neuro, da psicopedagogia e psicomotricidade, para dar um suporte, já que, né, fizemos os nossos áudios, fizemos os nossos, né, passei os slides, o PowerPoint, como vocês viram novamente, tem mais material aí para vocês. E eu continuo à disposição de vocês, eu continuo à disposição para dúvida, comentário, o que for. Peço desculpa pela qualidade, mas é que a gente conseguiu fazer emergencial aqui para mostrar os slides, conversar um pouquinho mais com vocês, para dar mais um material de apoio, tá bom? Então um abraço bem grande e até mais, tudo de bom.